Então, assim, é muito sério o momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem sim corrupção, só que ela está intensificada. E a gente vai ver que, na verdade, cada um desses elementos, ele existe hoje, só que de maneira muito mais intensa. Você só teve a intensidade aumentada, né? Então, você tem o espiritismo. A gente tem Hollywood, é a principal divulgação e difamação não, divulgação dos ensinos espíritas através de Hollywood, através dos filmes, de séries, todos eles têm, onde é difundido o esotérico, né? A gente tem hoje, está muito alta, religiões de matriz africana, inclusive aqui no Brasil, pessoas famosas, pessoas que eram protestantes se convertendo para a Umbanda. E está comum isso. Você tem, ali ela é falado também sobre ateísmo e secularismo, e gente, não tem coisa mais evidente do que hoje a gente tem isso avançando, né? O interesse materialismo no mundo, o consumismo, futilidade. Eu já falo também, né, sobre como hoje a sociedade está muito, não necessariamente ateia, porque a gente está vendo uma mudança, mas ao mesmo tempo a própria religião ela está vã e vil, ou seja, as igrejas protestantes hoje, onde você tem a teologia da prosperidade por toda parte, onde você possuir grandes riquezas se torna uma virtude cristã, o que não deveria ser assim. Ok, né? Valores seculares na universidade, a gente nem precisa falar sobre isso, sobre o lobby científico, né? Tem um livro escrito pelo pelo PhD David Berlinski, ele fala, batizando, como é que acho que é batizando o diabo? Alguma coisa assim. Onde ele mostra que se você, e isso aí, né, é o que faz nos últimos 10 ou 15 anos, eu acho que se você vem com um artigo científico em qualquer grande universidade e parte de um ponto de vista que não corrobora com necessariamente uma cosmovisão ateia e materialista, ele vai ser recusado. E você sempre vai ser rejeitado, apesar de você ter fortes evidências sobre aquilo. Onde você tem simplesmente a ciência, ela se torna completamente bitolada. Ela não é mais a busca pela verdade, mas ela é a dominação de uma narrativa. E aí você tem, continuando cada um desses, né? Amor livre, nunca a gente teve a teoria de gênero, movimento LGBT, poliamor, isso está muito em alta hoje, né? Trabalho versus o capital, por um lado, você tem um monte de leis trabalhistas que faz quase impossível você se tornar um empreendedor. Difícil para você conseguir fazer algo, né? Você se torna, acaba dependendo do Estado. Por outro lado, essas leis trabalhistas, elas vão tirando a liberdade, né, de propriedades privadas, de empresas e tudo mais. E você vê como que isso está muito mais forte, né? A constante guerra ao empreendedorismo. Você tem o comunismo. Hoje a gente tem uma mudança cultural, né? O marxismo cultural, que é através da mudança da mentalidade, que é ensinada nas novelas, ensinadas nos filmes e etc. Você tem o socialismo, né? Você tem aí sendo falado bem amplamente sobre uma renda básica universal, né? Todo o processo de assistencialismo que a gente tem hoje atrelado fundo em nosso Estado. Não só no Brasil, mas em boa parte da Europa e outros países todos, você tem o welfare state. Crime, a gente nunca teve um crime assim tão avante. Eu coloquei elementos mais comuns na sociedade americana, mas que não são tão diferentes no Brasil, né? Então lá a gente está tendo um movimento de Defund Police, Black Lives Matter foi bem ativo alguns anos atrás. Aqui no Brasil você tem esse movimento, essa ideia de defender o bandido a todo custo, de que ele é um coitadinho, de que é a sociedade que é culpada no final das contas. Onde você tem pessoas que não fizeram nada sendo presas e o bandido lá tendo saída de Natal para fazer o que quiser, matar e fazer o que ele quiser e depois não volta mais. É esse tipo de incoerência e o crime que a gente nunca viu tão abundante na sociedade. Você tem, naquele tempo a sociedade estava sofrendo com vício e pobreza, né? A droga estava entrando, ópio estava sendo muito comum na sociedade americana. Hoje, Estados Unidos está tendo uma terrível crise de drogas. Tanto que essa foi a principal argumentação que Trump usou para atacar a Venezuela, para tirar Maduro do poder, e que, de fato, realmente, ali você tinha um lobby de drogas que mandava drogas para os Estados Unidos, e, de fato, existia uma crise onde mais 100 mil pessoas estavam morrendo por ano. E, é o dobro de pessoas morrendo por assassinato no Brasil. Esse era o nível de epidemia, era terrível. Também
Lá é dito sobre o grande influxo de imigrantes em largas escalas e, por outro lado, a ascensão dos sindicatos. Será que os Estados Unidos está tendo problema com imigrantes hoje? Será que a Europa está tendo problema com imigrantes hoje? Esse é um dos principais e atuais problemas que estão mudando a sociedade e você vê que muda a religião, inclusive. Naquele momento, eles se preocupavam com a influência católica. Hoje, já nem se preocupam com essa influência. Agora a preocupação é a influência islâmica, que está muito mais forte. E aí você tem crise na Europa, nos Estados Unidos, e no final eles falam dos monopólios. Hoje a gente vive uma série de monopólios muito maiores do que existiam. Você tem as Big Techs, você tem a Google, que comanda muita coisa. Meta comanda muita coisa, que sabe da vida de todo mundo aqui, que tem na sua mão muitas informações. Várias outras Big Techs. Você tem os globalistas, que dominam grandes porções do mercado, e essas pessoas elas não são, não existe uma eleição para elas, então elas dominam muita coisa e têm muito poder em suas mãos, como eu falei do George Soros, por exemplo. Então, os mesmos elementos do século XIX são vistos na nossa sociedade hoje, só que intensificados. Ok? Olha o que o livro Educação já falava na página 228. Ellen White diz assim: ao mesmo tempo em que a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas, a centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecer aos poucos que nelas tomam parte, às expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa dos seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação, olha isso aqui, mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante à que convulsionou a França. Isso acontece no século XIX, é cumprido essa profecia, vamos dizer assim, né? Ela é cumprida bem amplamente no século XIX. Porém, hoje você tem os mesmos elementos e possivelmente o mesmo cenário a se cumprir no futuro também. Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.